Olá. Dentro dos nossos estudos sobre Maquiavel, a gente chega a um pensador que viveu na mesma época de Maquiavel, viu as mesmas coisas acontecendo na política da época, mas criou uma teoria um pouco diferente sobre as relações de poder desse período. Enquanto Maquiavel se dedicou a estudar as altas esferas do poder, Etienne de la Boétie, que é o nosso pensador de hoje, ele se dedicou a compreender por que a população, ou enfim, aqueles que estão abaixo na hierarquia de poder, aceitam o poder de uma minoria ou de um único homem detendo esse poder. Afinal, em qualquer regime político que já existiu, ou que existe, ou que vai existir no nosso mundo, sempre a gente terá uma minoria nos cargos de direção, nos cargos de liderança, nos cargos políticos, enfim, enquanto que a grande maioria é subordinada a essa minoria. O que Etienne de la Boétie não conseguia compreender, não aceitava, é a ideia de que a grande maioria obedeça cegamente a essa minoria. Afinal, por que os homens aceitam ser dominados por uma minoria? Etienne de la Boétie vai chegar à conclusão, no seu livro Discurso da Servidão Voluntária, ele vai chegar à conclusão de que a humanidade aceita ser serva voluntária da vontade de outro por três motivos. O primeiro motivo é o hábito, o costume, que leva a pessoa a se habituar com estar sendo comandada. Então, através do hábito, do costume, a pessoa se acomoda dentro dessa condição social, política, e não reivindica o poder. O segundo motivo para a aceitação da servidão voluntária é a superstição ou religião que se cria em torno da figura dos líderes ou dessa minoria que está no poder. Então, o servo voluntário é aquele que acha que quem está no poder realmente é um ser poderoso, superior, que está acima das capacidades de quem está subordinado. Então, se cria um mito em torno da figura do governante, do chefe, enfim, quem está no poder, e se crê tão cegamente nesse mito que não se consegue corromper essa máscara. E o terceiro motivo é o motivo de uma hierarquia de poderes. Em toda organização política, social, econômica, há uma hierarquia de poder que vai desde o cargo mais insignificante até o cargo mais alto. E para manter esse sistema de hierarquia, há uma troca de favores de cima para baixo de quem está no poder, dividindo funções com quem está abaixo dele. Então, o Etienne de la Boétie, ele se questionava como que um rei, na sua época, conseguia governar e dominar milhões, aliás, de pessoas. Como uma pessoa sozinha conseguia comandar 1 milhão de pessoas. E aí ele chega a essa conclusão, que uma pessoa comanda 600, no caso eram os subordinados do rei, e as 600 comandam o resto da sociedade. As pessoas que estão dentro dessa escada de poder, elas sofrem uma pressão de cima e uma pressão de baixo. A pressão de baixo é de quem reclama seus direitos, ou enfim, a sua liberdade, enquanto que a pressão de cima é aquela para que mantenha as relações de poder em funcionamento. Então, a pessoa que está no meio da hierarquia é a que mais sofre, porque o cargo dela é temporário e dentro desse cargo temporário ela acaba sendo pressionada de todos os lados. Então, recapitulando as três causas da servidão voluntária. A primeira causa da servidão voluntária é a pessoa já está acostumada, habituada com a servidão. Então ela cresce ou ela se forma dentro de um sistema onde ela não tem poder e como ela nunca desfrutou desse poder, ela acaba nem desejando tê-lo. A segunda causa, ou razão, é a questão da mistificação da figura do líder e de quem está acima na hierarquia de poder, que leva ao que Etienne de la Boétie chamou de covardia e efeminação. Segundo Etienne de la Boétie, as pessoas se tornam covardes por acreditarem que quem está no poder realmente tem as forças necessárias para dominar e infligir o mal àqueles que estão subordinados. E por último, a questão da hierarquia de poder. Todo líder ele tem uma escadinha de poder, entre aspas, onde vão se encaixando os indivíduos de acordo com a sua posição, a sua função, para manter toda essa rede de poder, de forma unilateral, de cima para baixo. Para Etienne de la Boétie, a servidão voluntária ela poderia ser facilmente desconstruída se as pessoas simplesmente abandonassem sua posição e se colocassem contra quem está no poder. Mas isso não acontece por aquelas três razões que eu já citei.
mas existe um caminho, mesmo assim, para que essa servidão voluntária chegue ao fim. Seria o caminho das pessoas, primeiro, se conscientizarem, quererem ser livres, e a partir disso se organizarem aquilo que Etienne de la Boétie chamou de amizade política. Se as pessoas se unissem, se as pessoas se tornassem amigas de fato dentro de uma causa, elas poderiam mudar as leis, poderiam mudar o sistema, poderiam mudar essa hierarquia de poder. O problema é que as pessoas, por aquelas 3 razões que eu citei acima, acabam não se unindo, acabam ficando uma contra a outra ou cuidando apenas cada uma dos seus interesses. Numa sociedade capitalista como a nossa, onde a necessidade de renda, a necessidade para a sobrevivência, ela é cotidiana, onde se precisa, a maioria das pessoas vive lutando a cada dia pelo seu sustento, pelas condições básicas de saúde, de alimentação, moradia, fica muito difícil a gente acreditar que essa teoria de Etienne de la Boétie pudesse se tornar real, uma vez que é mais fácil, mais cômodo e menos perigoso para cada indivíduo cuidar apenas dos seus próprios interesses e não unir-se aos demais para tentar mudar a sociedade, de fato. Então é isto. Etienne de la Boétie, ele escreveu suas ideias no século XVI e continua sendo uma influência ainda hoje na área política, na tentativa, claro, sempre de mostrar que o povo, os subordinados, eles têm poder se quiserem. Então é isso, um abraço e até a próxima.